E aí pessoal, boa noite. Você que tá vendo essa live aqui gravada, seja muito bem-vindo. Preparei um conteúdo demais, muito bom pra você. Então espero que você goste. Agora eu vou com o pessoal ao vivo, tá beleza? E espero que você goste dessa aula, que isso agregue muito valor na sua vida, tá beleza? Fala, Igão. Fala, meu mano Luiz. Boa noite, mano. Deixa eu acabar de arrumar aqui, principalmente a iluminação, que eu já começo. Bora, irmão. E aí, Jardel? Meu mano Ceará, boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Pera aí, deixa eu... Cara, eu não sei nem como é que eu faço. Aqui... Como analisar fundos e imobiliários. E aqui uma graninha. Publicar. Fixar comentário. Bora. Bom, pessoal, qual que é o intuito dessa live? Por que eu tô aqui? Por que eu decidi gravar essa live aqui? Como que vai funcionar? Eu decidi a partir de semana passada, toda segunda-feira, tá aqui com vocês às 8 horas da noite. Vai ficar no Instagram, mano. Pô, tô tatuando agora. Vai, mano, vai ficar assim. Eu tô explicando exatamente isso, como que vai funcionar. Fala, Leozinho. Tamo junto, irmão. Boa noite. Toda segunda-feira eu vou estar aqui com vocês falando de um conteúdo específico. Eu vou botar algumas caixinhas de pergunta, alguns conteúdos vão ser para poder ajudar vocês de fato durante a semana, mas as lives vão ficar salvas durante uma semana. Na próxima semana ele vai ter uma nova live e aquela live anterior vai sair. Rafael, mas e para onde que vai esse conteúdo? Esse conteúdo ele vai para dentro da comunidade Investidor Alpha, que é a comunidade que a gente está finalizando ela, que vai ficar super maneira, vai ficar muito bom, vai te ensinar do zero até o avançado. Depois vai ter algumas atualizações que ainda é surpresa, mas essas lives vão estar lá dentro. E para você poder assistir ela novamente no replay, só você estando lá dentro dessa comunidade comigo. Então, vai ficar salva durante uma semana inteira, você vai ter esse conteúdo de forma gratuita. Então, o conteúdo que eu vou entregar aqui, todos os conteúdos, todas as lives de segunda-feira vão ser lives de altíssimo valor, que vão te ensinar na prática a você de fato analisar uma ação, analisar um fundo imobiliário, investir na prática, enfim, vão ser vários e vários temas que eu vou abordar aqui em específico com vocês. E abordando esses temas em específico, depois essa live só vai estar salva lá dentro da comunidade Investidor Alpha. Essa comunidade é focada em te ensinar de fato a investir na prática. É você pegar na sua mão e ensinar de fato como que você bota o seu dinheiro para render e ter uma rentabilidade acima da média do mercado. Tá beleza? Bom, a live de hoje aqui, basicamente, é como você analisa bons fundos imobiliários. Aqui eu vou te dar cinco principais indicadores. Já tem um post desse conteúdo aqui no Instagram, que você consegue ver o que é cada um. Mas hoje aqui eu vou destrinchar ele bonitinho. Aí minha irmã querida entrou, um beijo. Mas aqui hoje eu vou destrinchar a fundo sobre esse conteúdo, tá beleza? Então a gente vai explicar como que funciona cada indicador, para que cada indicador serve, como que você analisa de fato se aquele fundo ele está sendo um fundo de boas oportunidades ou ele está sendo um fundo que está muito precificado, está com um valor muito esticado. Então aqui a gente vai ensinar isso aqui na prática, beleza? Rafael, aí você deve estar se perguntando, Rafael, esses indicadores são indicadores que eu analiso de forma isolada, ou seja, eu vi um indicador, ele tá legal e eu... caralho, já acabou pra pausa pro café. Mas tá beleza, vai ficar salvo durante uma semana inteira aqui.
e vai ficar disponível aqui durante uma semana inteira. Dá para você pegar todos os conteúdos, anotar certinho e botar em prática. Falou? Bom, então aqui são indicadores que eles têm que ter confluência entre eles. Como assim confluência? Você tem que analisar um indicador e outro e entender a junção daqueles indicadores ali vão formar de fato um bom fundo imobiliário. Então, o que você analisa de forma específica primeiro? Dentro lá do post, eu coloquei que você tem 5 principais indicadores para analisar. Isso que eu considero como os melhores indicadores que vão mostrar se aquele fundo está se performando bem, se aquele fundo está indo de acordo com o mercado, se ele está rentabilizando de forma ideal, se ele está te pagando bem, que é o que interessa para a gente. Então, o que você analisa nesses fundos? O primeiro indicador se chama P sobre VP ou P sobre VPA. O sobre é literalmente isso, é o preço sobre valor patrimonial ou preço sobre valor patrimonial por ação. Rafael, o que é isso? Eu não estou entendendo nada. Calma, que é muito simples. Por que esse indicador serve, o P sobre VP? Ele mostra se o fundo está caro ou barato. Simplesmente isso. Então, você não tem que ficar, meu Deus, o nome é isso e aquilo, você tem que entender para que aquele indicador serve. Única e exclusivamente. Entendeu para que aquele indicador serve? Beleza, tá show de bola, você tá entendendo para que funciona, como analisar e entender se é bom ou ruim aquele fundo, pelo menos em relação a esse indicador. Então, quando um fundo ele tem um P sobre VP acima de 1, significa o quê? Significa que ele tá caro, que o preço dele está sendo negociado acima do seu valor patrimonial, ou seja, o valor de patrimônio que aquele fundo tem. Então, quando o P sobre VP de um fundo está acima de 1, mostra o quê? Mostra que você está pagando um pouco mais caro naquele fundo. Ah, e se tiver 2, 3, 4? Então, quanto maior o seu número, mais esticado o preço daquele fundo tá. Rafael, qual que é o ideal? O ideal é com P sobre VP baixo. A gente quer sempre comprar barato. Ninguém que gosta de comprar as coisas caras, então a gente gosta de comprar as coisas baratas. Quando você para poder analisar isso, você entende o que? Pô, eu buscando outros indicadores que fazem confluência e estão de forma positiva, que eu vou mostrar aqui para vocês, com esse P sobre VP, você vê uma oportunidade. Então, fundos que estão negociando com P sobre VP abaixo de 1, com preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, podem ser uma boa oportunidade de mercado. Como assim uma boa oportunidade de mercado? Que o fundo ele está mais barato do que ele deveria estar, ou seja, o preço dele está mais barato, a galera está comprando mais barato, não está vendendo demais, mas você tem que entender o porquê disso. E você consegue ver isso no relatório do fundo. Eu vou destrinchar aqui para vocês vão entender de fato o que é. Então, o P sobre VP, grava isso, o P sobre VP ou P sobre VPA, que é a mesma coisa basicamente, abaixo de 1, ele está mais barato do que ele deveria estar. Acima de 1, ele está mais caro do que ele deveria estar. Abaixo de 1, ele está negociando abaixo do seu valor patrimonial. E acima de 1, ele está negociando acima do seu valor patrimonial. Beleza? Isso daqui é muito interessante, muito importante você entender. Por quê? Porque mostra, de fato, se você está pagando caro ou barato por aquilo ali. Comprar um fundo, fazer um investimento, comprar fundos imobiliários, acumular para poder ter renda passiva todos os meses, basicamente você está comprando algo do seu dia a dia. Pô, vou comprar, sei lá, um shampoo, um sabonete. Lógico que não são ativos que vão te gerar receita. Mas quando você vai comprar isso, você quer comprar o quê? O produto de melhor qualidade no melhor preço possível. Então é exatamente o que o P sobre VP mostra. Se aquele ativo, se aquele fundo, ele vai estar barato. Beleza? Partindo para o segundo indicador, a gente tem a vacância. O que é isso? É a taxa de vacância. Vacância nada mais é do que a desocupação. Então imagina que você tem um prédio que ele tem 100 salas. Dentro desse prédio existem 100 salas. Então tem 10 andares, 10 salas em cada andar, e a soma total desse prédio é de 100 salas. Se esse prédio estiver todo ocupado, ou seja, todas as salas desse prédio estiver alugada, por exemplo, ou um shopping também pode ser, significa que a vacância desse prédio é 0. Agora imagina se tem um bloco inteiro desocupado, ou seja, se tem 10 salas desocupadas. Então, vai ter 10% de vacância. O que é uma regra de bolso, uma regra essencial para você? Busque sempre
o fundo com menor vacância possível. Por que buscar sempre com menor vacância possível? Porque o fundo com menor vacância possível significa que todas as salas estão alugadas, ou boa parte das salas estão alugadas. Quanto menor a taxa de vacância, maior a quantidade de salas que estão alugadas, menor a quantidade de salas que estão desocupadas. A gente quer sempre salas alugadas. Por quê? Porque as salas alugadas, a pessoa que alugou aquela sala vai pagar o fundo aluguel todos os meses e o fundo vai repassar até 95% do seu lucro para os seus cotistas. O que é um cotista? É quem tem uma partezinha, uma pequenininha parte daquele fundo. Então, vamos supor que é um fundo que tem um shopping center. Então, quando você vai comprar um shopping center, você não vai lá e pede, eu quero um tijolo desse shopping aí. Você vai comprar uma cota dele. Essa uma cota do shopping significa que você agora é dono de um pedacinho daquele fundo. E quando você se torna dono de um pedacinho daquele fundo, o que acontece? O que rola? Você passa a ter o direito de receber os rendimentos todos os meses daquele fundo. Por isso que é a principal característica de um fundo imobiliário, é você receber aluguel todo santo mês. Então, a partir do momento que você compra aquela cota, você vai receber aluguel todos os meses, até o momento que você vende aquela cota. Normalmente, a gente que compra um fundo imobiliário, que a gente quer ter renda recorrente, a gente compra para não vender. A gente quer ficar com ele guardado e ele gerando receita todos os meses. Mas voltando para a parte da vacância. A gente com uma vacância baixa, significa que todos os inquilinos estão ocupando aquele prédio, aquela sala, ou boa parte dele, e ele vai te pagar todos os meses. Então, quanto maior a vacância, mais gente tem... Quanto menor a vacância, mais gente tem ocupando ali o prédio, o shopping, o centro comercial ali, e mais dinheiro está vindo para a mão do fundo, e quanto mais dinheiro vem para a mão do fundo, mais dinheiro também o fundo distribui para os cotistas. Então, na hora de escolher, fala, Felipe, na hora de escolher, você precisa escolher um fundo que tem uma vacância baixa, beleza? Então, a gente já foi o primeiro, P sobre VP, o segundo, vacância, e o terceiro, patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido de um fundo? O patrimônio líquido é tudo que ele tem, tudo que aquele fundo ele tem. Tudo que aquele fundo ele tem, como assim? É todos os ativos menos os passivos daquele fundo. O que são os ativos e os passivos daquele fundo? Um fundo, quando ele tem um passivo, é algo que ele gasta dinheiro. E um ativo é algo que gera dinheiro para ele ou que ele pode vender e transformar aquilo em dinheiro. Para a gente, se a gente colocar, para nós investidores, pessoa física, colocar para a gente um ativo e um passivo, o que é um ativo e um passivo para a gente, pessoa física? Um ativo é tudo aquilo que se valoriza e coloca dinheiro no seu bolso. E um passivo é tudo que se deprecia e vai tirando o dinheiro do seu bolso. Um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário, ele tende a se valorizar com o tempo e enquanto essa valorização ocorre, ele todos os meses ele te paga uma grana, ou seja, ele gera fluxo de caixa para você. E um passivo, o que seria um passivo pra gente? Um carro ou uma moto, por exemplo. Por quê? Porque vamos supor que você compre um carro agora na concessionária. Quando você tira o carro da concessionária, ele já automaticamente perde 10% do seu valor. A média de desvalorização de um automóvel durante o ano também é de 10%. E todos os meses você vai gastar com N coisas em um carro. Gasolina, peça, pneu, IPVA. Então, sempre você vai ter gasto com aquilo. Então, um fundo imobiliário é um ativo, nesse caso para a gente, e um carro seria um passivo. Já para as empresas, para os fundos, o que difere isso daí? O que difere isso é o que... o que difere os ativos e os passivos nossos, né, pessoa física, para as empresas e os fundos, é que para um shopping, por exemplo, um carro ou uma máquina que está lá parado, para ele é um ativo, porque ele pode vender aquilo e transformar aquilo em dinheiro. Isso aí chama capital imobilizado. Quando vocês ouvirem, uma empresa ou um fundo, ele tem uma grande quantia em CAPEX, significa que ele tem uma grande quantia em capital imobilizado. E isso é para ele, para a empresa ou para um fundo, aquilo ali é um ativo. Beleza? Então, o patrimônio líquido é tudo que a empresa tem de gastos versus tudo a empresa tem que gera receita para ela e em relação também a o que ela pode vender e transformar em grana. Então, o que normalmente a gente busca? Mundo dos FIIs aí, ó, que a gente está falando de fundo imobiliário, um cara aí
bem informado desse assunto, acabou de entrar na live aqui também. Então, o que a gente busca com patrimônio líquido dentro de um fundo imobiliário? A gente busca um patrimônio líquido sempre crescente. Rafael, todas as vezes vai ter um patrimônio líquido sempre crescente? Não, a gente não pode pegar um fundo que tem um patrimônio líquido decaindo de muito tempo para cá, de 5, 6, 7 anos para cá e vem decaindo. Porque ali a gente tem que abrir um alerta e entender por que aquele patrimônio daquele fundo vem caindo. Talvez seja uma má gestão, talvez gastos exacerbados. Então a gente tem que entender um pouco como que está funcionando essa mecânica de patrimônio líquido. A gente busca sempre um patrimônio líquido crescente. Um patrimônio líquido crescente é o quê? É um patrimônio que está sempre, um líquido que está sempre crescendo. Então, a gente consegue analisar dentro de uma ferramenta chamada Status Invest, que é uma das ferramentas que eu mais uso, e também tem a Funds Explorer, que é uma ferramenta também que é muito, muito boa, que te dá todas essas métricas aqui que a gente está falando, para você poder analisar o seu fundo e entender o que faz mais sentido para você naquele momento e entender qual fundo você escolheria. Bom, o patrimônio líquido, além de ser um patrimônio líquido crescente, é muito interessante. Isso também mostra quão boa é a governança ali daquele fundo, quão boa é a gestão daquele fundo. Porque se tem um patrimônio líquido crescente, o gestor daquele fundo está fazendo um bom trabalho. Então, se ele está fazendo um bom trabalho, está tendo um bom desenvolvimento, o fundo está ganhando cada vez mais dinheiro e, consequentemente, quem é cotista, ou seja, quem é dono de uma partezinha daquele fundo, também está ganhando mais dinheiro. Beleza? Então, a gente falou, primeiro, do P sobre VP, segundo, vacância, terceiro, patrimônio líquido. E o quarto aqui é a localização. O que é localização? É literalmente a palavra localização. Pensem comigo aqui, Vamos supor que a gente vai investir num shopping center. Para a gente poder investir num shopping center, o que a gente busca quando você, de fato, vai investir num shopping center? Pense como um investidor já grande. Bota a sua cabeça para pensar grande para vocês poderem entender o contexto. Imagina que você é um investidor e você vai comprar, de fato, um shopping center inteiro. Você vai comprar um shopping center inteiro. O cara que está comprando o shopping center, o que ele quer? Ele quer alugar as salas que estão ali dentro, beleza? Ele quer alugar as salas. Para ele poder alugar as salas que estão ali dentro, ele tem que ter pessoas que queiram alugar aquelas salas. Por que eu, que tenho uma loja, por exemplo, vou querer alugar uma sala no seu shopping? Porque o seu shopping tem muito movimento. O seu shopping tendo muito movimento, ou seja, muito tráfego de pessoas, ou seja, tem muita gente circulando dentro daquele shopping para lá e para cá, eu vou querer colocar minha loja ali. Por quê? Porque eu vou estar exposto. Eu vou estar à mostra. E quando eu estou à mostra, eu estou exposto, automaticamente eu vendo mais. Certo? Então, se você tem um shopping center que é bem badalado, as pessoas vão muito ali, as pessoas, quem tem loja, vão querer comprar e alugar aquela loja de você. Mas para as pessoas quererem alugar aquela loja, o que tem que acontecer? Onde que esse shopping tem que estar? Ele tem que estar bem localizado, ou seja, ele tem que estar perto ali de um centro da cidade, no miolo de um centro da cidade, ele tem que estar perto de tudo, ele tem que ter uma boa localização de fato. Porque imagina só, você tem um shopping center, você comprou um shopping center, só que ele fica no final de uma rodovia. No final de uma rodovia que ninguém passa muito. As pessoas não vão querer colocar uma loja ali dentro. Talvez uma loja ou outra vai, mas normalmente os donos de loja não vão querer isso. Eles vão querer um shopping, um lugar que tem muito tráfego de pessoas. Ou seja, tem muita gente passando para poder ver a loja deles e, consequentemente, comprar deles. Rafael, mas aí como que eu vejo se o shopping tem uma boa localização ou não? O que eu faço para poder entender isso daqui? Dentro dessas plataformas, eu vou fazer uma live aqui com vocês, se vocês quiserem, fizer sentido para vocês, ensinando vocês a mexerem nessa plataforma e analisar cada uma dessas métricas. Então, se a gente tem, dentro dessas ferramentas que ajudam a gente a analisar, a gente consegue... Aí, ó. XPML11 é um ótimo exemplo de ativo bem localizado. Exatamente. Então, ele tem uma boa localização. E você já entende o quê? Que pelo menos um desses... Obrigado. Que pelo menos um desses fundos, eles de fato têm uma boa localização. Aí você vai começar a entender como é que está o P sobre VP desse fundo. E a vacância? O patrimônio dele líquido está crescente? E o dividend yield desse fundo? A gente vai entrar nisso a fundo aqui também.
mas você começa a entender e aquilo ali começa a fazer sentido para você. E você fala, cara, eu acho que é uma boa oportunidade eu comprar esse fundo. E de fato, se você analisar e entender que aquilo ali é uma boa oportunidade, faz sentido você comprar, cara, e não tem uma coisa mais gostosa do que quando cai aquele dinheirinho na sua conta. Pode ser 80 centavos. Mas você fala, cara, ganhei dinheiro investindo, olha que beleza. E, cara, aquilo ali vira uma bola de neve. Todos os meses você vai acumulando patrimônio, vai comprando uma cota, 2, 3, 4, 5. Aí no final do ano já tá com 120 cotas. E aquilo ali, todos os meses, vão te gerar resultado. E não tem uma coisa mais gostosa do que você ver o resultado na prática. Não tem coisa mais instigante para você querer continuar do que você ver, de fato, os resultados na prática ali. Então, a gente tem a localização. Caiu esses dias pra mim. Então, tá vendo? Ó, o Igor ele já falou que caiu. Pingou na conta dele ali. Então, isso aí é um exemplo de um cara que sabe investir, que investe seu dinheiro e que tá rendendo. E que isso no futuro, futuramente, vai render cada vez mais. Mas para isso, você precisa entender, você precisa ter o conhecimento específico para saber. Cara, isso é bom, isso não é. Aqui eu vou investir meu dinheiro, aqui eu não vou. Porque quando você não tem um método, se você não tem uma linha de raciocínio lógico, você não tem algo que você foque e tipo, eu quero isso daqui, então vai ser isso que eu vou querer, independente do que acontecer no mercado, vai ser essa estratégia que eu vou seguir. Então, quando você tem uma estratégia e tem um método, você de fato está investindo. Ao contrário disso, você está se aventurando e seguindo uma manada. E quem segue manada nos investimentos, perde dinheiro. Estou voltando aqui. Então, a localização precisa ter uma boa localização. Agora, vamos pensar diferente. Vamos pensar que você é dono de uma frota de caminhão que transporta vários e vários produtos para algumas distribuidoras. Então, você é dono de uma frota de caminhão, você precisa guardar esses caminhões, guardar os produtos, você precisa ter um galpão gigantesco, que é basicamente um galpão logístico. Quando você pega um galpão, por exemplo, imagine que entra e sai caminhão toda hora dali. Carros, van, micro-ônibus, várias coisas. Então, se tem uma movimentação muito grande de veículos dentro desse galpão, aonde esse galpão tem que estar para ele estar bem localizado? Ele tem que estar num lugar de fácil acesso, tanto para os veículos, para os caminhões, de fácil acesso de chegada e de fácil acesso de saída. Então ele tem que estar ali perto de uma rodovia, ele tem que estar na entrada de uma cidade ou na saída de uma cidade, ou talvez até perto da cidade, mas imagina agora um galpão logístico no centro, sei lá, perto de uma avenida que passa carro toda hora, o caminhão tem que atravessar aquilo ali, não ia dar certo. Os carros, os caminhões não iam conseguir se locomover de forma assertiva para poder fazer o trabalho que eles tinham que fazer. Então, quando você pensa num galpão, quando você pensa num shopping, numa laje corporativa, tudo isso vai ter que ter uma confluência em relação à sua localização. Então, você busca dentro dessas ferramentas, tem a parte de localização dos fundos, mostra exatamente onde cada fundo tem os seus imóveis, no caso do fundo de tijolos, né? Tem os seus imóveis, shoppings, lajes, galpões, hospitais. Então, esses fundos, eles têm de fato, a localização eles mostram. E você ali vai no feeling ali, vendo, entendendo que de fato aquela ali é uma boa localização para isso. Beleza? Vou ver uma aguinha aqui, porque, né? Pessoal, se tiver alguma dúvida durante aqui que a gente está conversando, batendo um papo, você pode me mandar, pode falar aqui, que a gente bate um papo, troca uma ideia e conversa aqui, beleza? E aqui a gente entra, depois de ter falado do preço sobre valor patrimonial, vacância, patrimônio líquido e localização, a gente entra no nosso último principal indicador aqui, que eu considero para você entender se aquele fundo está fazendo sentido ou não para você naquele momento, que é o dividend yield. Muitas pessoas erram aí. Como assim muitas pessoas erram aí? As pessoas olham esse indicador isolado de tudo. Mas por que as pessoas olham? Para você que não sabe o que é o dividend yield, é basicamente o valor que a porcentagem de valor que você vai receber referente a quanto o fundo está custando ou quanto você está pagando por ele.
Então, o que a gente tem que entender, o que a gente tem que considerar nisso? Uma regra de bolso é, quanto maior o dividend yield, melhor. Show? Com certeza. Quanto maior, melhor. Só que os fundos, eles têm algumas peculiaridades. Se você entender que se você olhar o dividend yield de forma isolada, você pode perder dinheiro. Imagina que tem um dividend yield aí. Isso aconteceu com um fundo que eu tinha estudado ele um tempo atrás e eu entendi que ele estava com um preço muito esticado. Eu acho que o preço sobre PV dele estava, o preço sobre valor patrimonial dele estava, acho que 4 ou 5, e eu entendi que ele não estava fazendo sentido para mim, pelo menos não naquele momento, que ele estava com um preço muito esticado, e eu entendi, eu falei, cara, esse fundo está muito caro e eu não estou disposto a pagar tão caro por esse fundo assim. Então o que acontece? Quando você paga muito caro por um fundo, olhando só o dividend yield, por exemplo, você até pode receber uma boa quantia de rendimentos. Então você recebe ali seus rendimentos todos os meses, você pode até receber ele interessantemente. Show! Só que se acontecer alguma coisa em relação àquele fundo, as pessoas começarem a entender, os investidores que compraram aquela cota, entenderem que aquilo está caro e eles quiserem começar a vender, o fundo vai começar a cair de valor. Foi o que aconteceu com esse fundo. Eu não lembro o nome dele específico agora, mas foi o que aconteceu. E o que rolou? As pessoas começaram a vender muito, ele começou a se desvalorizar demais. E quando ele começou a desvalorizar demais, a perca que as pessoas tiveram naquele fundo por não ter feito uma boa escolha, não ter sabido escolher ele de fato quando ele estava naquele preço, foi basicamente de um prejuízo. Por quê? Porque as pessoas perderam a desvalorização e os rendimentos não cobriram o que se desvalorizou. Ou seja, tudo que o cara ganhou ali de rendimento durante os meses que o cara tinha, não cobriu a desvalorização que aquele fundo teve em relação ao que aconteceu com ele. Então, tipo, o fundo derreteu, perdeu muito seu valor de mercado, as pessoas que ganharam dinheiro com ele saíram fora, que compraram no preço certo. Então, o dividend yield a gente olha assim, quando a gente olha, normalmente uma das primeiras coisas que a gente olha é quando a gente vai analisar um fundo. Porém, a gente tem que entender a confluência desses outros indicadores. Entender o quê? Cara, eu preciso entender se o fundo está caro, eu preciso entender se ele está bem localizado, eu preciso entender se ele tem uma vacância que não está acima da média, que não está de forma descomunal. Ah, tá com 2, 3% ali, beleza. Qual é a relação da vacância de outros fundos daquele mesmo segmento? Você está vendo um shopping? Você está vendo uma laje? Está vendo um galpão? Está vendo o quê? Então você pega um fundo do mesmo segmento que não faz sentido também. A gente tem alguns tipos de fundo. A gente tem fundo de tijolo, fundo de papel, fundo de desenvolvimento e fundo de fundo. Então quando a gente pega essas variações de fundo, quando a gente for analisar um com o outro, o que é analisar um fundo? É você pegar, entender os seus indicadores, a saúde daquele fundo como um todo, e depois entender se um outro fundo do mesmo segmento com ele tá melhor ou pior do que ele. Porque é aí que você vai tomar uma decisão e é aí que você vai ver, cara, esse fundo aqui, ele tá com preço melhor, tá custando mais barato, mas a vacância dele tá maior do que esse outro aqui. Então quer dizer que esse daqui, o B, ele tá mais caro, tá custando mais caro, por quê? Porque a galera tá valorizando ele futuramente como um fundo muito bom. Beleza, mas como é que tá a localização dele? Como é que tá o dividend yield? Entendeu? Uma coisa muito, muito interessante também de vocês olharem que está aqui, que vai ser um bônus que eu vou mostrar aqui para vocês, dos indicadores, são as taxas. O que são as taxas? Quando a gente compra um fundo, a gente vai pagar taxa de administração e taxa de performance. O que a gente deve olhar nisso daqui? Essas taxas vão ser cobradas, a taxa de administração é sempre cobrada, mas a taxa de performance só é cobrada quando o gestor ele performa bem. Então, taxa de performance é por isso. Quando o gestor performa bem. O que significa o gestor performar bem? Significa ele ter um avanço muito bom e acima da média, acima do que o mercado estava esperando ali. E ele tem uma espécie de bonificação, basicamente, que a gente paga essa taxa. Só que, cara, pensa comigo. O gestor foi muito bom. Ele botou mais dinheiro no bolso do fundo. Botando mais dinheiro no bolso do fundo, tem mais dinheiro no seu bolso. Então, se isso tudo deu certo, você pagar essa taxa de performance, chuchu, beleza, tranquilo. Entendeu? Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui em relação
o que a gente falou aqui. Eu vou dar uma passada rapidamente aqui, mas basicamente é isso. Vou falar um pouquinho sobre o conteúdo de fato das lives, como é que vai funcionar melhor aqui por último, mas vamos passar aqui. A gente falou sobre os 5 indicadores, teve um bônusinho no final, que foi as taxas. Mas o primeiro é o P sobre VP, que mostra se o fundo está barato ou se está caro. E o que vai mostrar isso? Acima de 1, o fundo tá com preço maior que o seu valor patrimonial. Abaixo de 1, está com preço menor que o seu valor patrimonial. 2, a gente falou da vacância. Ah, Rafael, o que é um P sobre VP bom? Um P sobre VP bom, que você tem que entender, é se aquele fundo está fazendo sentido para você, abaixo de 1. Mas se você entender que aquele fundo está abaixo de 1, os outros indicadores dele tá muito fuleira, é porque o mercado está precificando ele de uma forma ruim e que não está fazendo sentido comprar. Então você tem que ver, ligar o alerta, quando você vê abaixo de 1, oportunidade ou furada. Você tem que entender isso. Quando você entende, faz a confluência dos outros indicadores, você entende se é uma furada ou não. Mas o P sobre VP, a gente gosta de comprar mais barato, então a gente busca um P sobre VP baixo com outros indicadores no positivo. A vacância, quanto menor, melhor. Então, quanto menor a vacância, a gente sempre vai buscar a menor vacância possível. 3. Patrimônio líquido. A gente busca sempre um patrimônio líquido crescente. Se o patrimônio líquido estiver estagnado, você tem que ver aí o lucro líquido daquele fundo. Se tiver com um lucro líquido crescente, mas o patrimônio líquido estagnado, significa o quê? Que ele está tendo mais ativos do que passivo. Beleza? Então, a gente busca sempre um patrimônio líquido crescente. Se não tiver crescente, não pode estar decrescente. A gente ou é estagnado com lucro líquido crescente, ou é o patrimônio líquido crescente. Decrescente nunca. Pode acontecer de 2, 3 anos, ele está de forma decrescente, de repente ele dá um boom. Mas você tem que entender o porquê isso aconteceu também. Então, patrimônio líquido sempre crescente ou estagnado com um lucro líquido crescente. Localização, entenda aonde você está investindo e olhe a localização daquele fundo. É um fundo, um shopping, ele está bem localizado dentro da cidade, é um galpão logístico, ele está numa rodovia interessante, está de fácil acesso para os caminhões, você consegue ver imagens do fundo, então é bem interessante também, sempre buscar uma boa localização. E um dividend yield, a gente busca sempre um dividend yield alto. Um dividend yield alto, consequentemente, vai te pagar mais, tá beleza? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho de como que vai funcionar essa live aqui no Instagram. Como que vai funcionar de fato elas aqui. Toda segunda eu vou estar aqui com vocês falando de um conteúdo específico. Hoje a gente já abordou fundo imobiliário. Na próxima semana a gente pode falar de ações, pode falar de renda fixa, pode falar de diferença de tesouro Selic para poupança. A gente pode abordar o tema que vocês quiserem. Então aqui, nessa segunda, a gente vai estar aqui para poder tirar dúvida, bater um papo, conversar, ter uma interação mais pessoal e melhor aqui entre a gente. Então, toda segunda eu vou estar aqui com você. Porém, a live que acontecer naquela segunda, ela vai ficar 7 dias corridos aqui disponível para você poder assistir esse conteúdo. Por que vai ficar só 7 dias? Porque passando 7 dias, uma outra live vai ser feita, porque a gente tem a segunda hoje, né? Na próxima segunda uma outra live vai ser feita, e essa live daqui, ela não vai estar aqui mais. Ela vai estar dentro da minha comunidade Investidor Alpha. Dentro dessa comunidade, você tem acesso ao meu curso de investimento, e você também vai ter acesso a todas essas lives aqui. Além de grupo no Telegram, aulas bônus, ferramenta, mais um monte de coisa que a gente está preparando ao longo do tempo para vocês aqui. Então, na próxima segunda, essa live que vocês estão vendo aqui, ela não vai estar aqui mais. Então, vai entrar uma outra live no lugar e a gente vai estar fazendo sempre isso. Na segunda vai ter uma live, vai passar 7 dias, essa live vai sair do ar e vai entrar uma outra live. Vai passar 7 dias, essa outra live vai sair do ar e a gente vai retornar com um conteúdo novo. Então, aproveitem bastante para poder pedir os conteúdos que vocês têm dúvida, que vocês mais querem, que a gente bate um papo, troca uma ideia aqui, conversa. E eu sempre nos finais de semana também vou estar colocando uma enquete no Stories para vocês poderem interagir e entender, para eu poder entender
o que vocês mais estão precisando, o que vocês mais estão querendo, o que mais está doendo em vocês em relação a investimento, a dinheiro, a multiplicar seu capital. E o melhor investimento que você vai fazer na sua vida, e eu te dou 100% de certeza nisso, é o conhecimento. O conhecimento é o maior amenizador de risco que a gente tem, independente do que a gente for fazer. Se vai ser na sua profissão, se vai ser investindo, se vai ser abrindo um negócio, independente do que você for fazer, o conhecimento ele é o maior amenizador de risco que existe. Por quê? Porque quando você sabe em que você está investindo, você sabe o que você está analisando, você sabe o que você está fazendo de fato, cara, você não precisa ficar com medo, você não precisa ficar com o pé atrás, você vai entender que aquilo ali, a longo prazo, vai te gerar resultado e bora pra cima, beleza? Gente, eu vou ficando por aqui. As lives, elas vão ter uma duração entre 40 minutos e 1 hora. Então a gente está ensinando essa aqui com exatamente 40 minutos. E espero vocês até a próxima segunda. Talvez durante a semana a gente faça uma live surpresa aí, pra dar um gás, conversar, bater um papo, beleza? Mas se fizer outra live durante a semana, se eu fizer outra live durante a semana, vai ser uma live que vai ficar salva. Talvez eu traga um convidado aqui, a gente bate um papo sobre algum tipo de assunto também específico. Mas toda segunda eu aguardo você aqui às 8 horas, tá beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um beijão, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero que esse conteúdo aqui tenha sido muito, muito engrandecedor na sua vida. Tenha mudado pelo menos a sua forma de ver os fundos imobiliários e entender como que eles funcionam, tá bom? Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus, uma semana muito, muito abençoada. Que vocês possam também abençoar a semana de outras pessoas. Até mais.